Na paz do Eterno, meus irmãos, hoje estou aqui para te apresentar o verdadeiro nome do Pai e o verdadeiro nome do Filho. E o porquê o verdadeiro nome do Pai e o verdadeiro nome do Filho devem ser pronunciados. E o porquê o nome de Satanás ele não deve estar na sua boca e nem no seu pensamento. E como Satanás ele vai se passar pelo nosso Salvador para tentar ser Deus. Porque Satanás ele tenta algo que Yahshua, o nosso Salvador e o Messias, nunca tentou, que é ser Deus. No verdadeiro evangelho, você sempre vê citando o Mashiach, o nosso Salvador, Yahshua, como filho do homem. Vieram as pessoas se ajoelhar para ele, ele levantava e falava: não, você está no meu nível, eu sou seu irmão. O apóstolo Shaul pregava muito na era dos apóstolos. Depois da morte da crucificação, você teve 100 anos de era dos apóstolos, era de Éfeso. Que o apóstolo Shaul pregava muito isso, junto com Pedro, que Yahshua era homem, porque as pessoas negavam isso. As pessoas tentaram tirar esse verdadeiro fundamento e colocaram Yahshua como Deus. Então eles tiraram, colocaram os sinais maçoréticos. O hebraico, o verdadeiro hebraico, ele é composto somente por consoante. Então o nome do Eterno é Yal, YHWH, Yud Re Vav Re, da direita para a esquerda, Yal, e o nome do filho Yahshua. No nome do pai, você tem 3 letras, Yud Re Vav. No nome do filho, 3 letras, Yud Re Vav, Yal. O W aqui, eles tiram para colocar o H, mas é W. O W tem som de U, que nem o Hélito. O verdadeiro hebraico, ele não tem vogal, eles são só feitos por consoantes, ó, são consoantes. E dentro dessas consoantes, YH se torna IA. Dentro dessas consoantes, você tem as vogais sonóricas, mas não é composto de vogal. As vogais foram criadas lá na frente, eles colocaram esses sinais maçoréticos dentro do hebraico para auxiliar as pessoas. E eu sei lá que diabo eles foram e fizeram isso aqui, ó. Eles pegaram o nome do Eterno, Jezabel, as pessoas que tinham esse espírito de fariseu, e colocaram o nome do Eterno nesses 3 pontinhos aqui. Então se tornou o Iá, de aleluia, se tornou Ie. Eles colocaram esses 2 pontinhos e tiraram aqui, ó, e colocaram o aqui, aí virou Jeová. Por isso que tem algumas bíblias aí que tá escrito Jeová, nas bíblias de Testemunho de Jeová, tá Jeová. E aí tiraram o nome do filho, o verdadeiro fundamento, e colocaram isso aqui, porque eles não gostavam do A aqui no final. Eles falavam que era feminino. Daí eles colocaram isso aqui, ó, pra virar Yahshua. Ou Yeshua. Fizeram isso aqui pra virar Yeshua. Yeshua. Mas isso aqui é paganismo. Sai disso aqui, irmão. É Yahshua. Igual Elias. O nome de Elias era Alisha. Por quê? Terminava com o mesmo fim do nome do filho. Não era Alishua. Você não vê ninguém ensinando hebraico falando que Elias se chamava Alishua. Era Alisha. Porque era Yal salva. Shá significa salva. Então Yal salva. A partir do momento que você aceita o nome do filho, você aceita o nome do Eterno. Yal salva. Yalsha. Então sai fora desse Jesus aqui. Esse Jesus aqui é acréscimo da Igreja Católica, que quis engrandecer Satanás, porque Satanás foi o único que quis ser Deus. Yahshua nunca quis ser Deus, é o filho do homem. Aí eles colocaram no rodapé de Mateus, a Igreja Católica colocou um acréscimo lá de Isaías, citando o anticristo no capítulo 6 e 7. Ele vem citar Yahshua, nosso Salvador, só no capítulo 9. E eles pegaram essa citação do anticristo, de Isaías citando o anticristo, e colocaram nos pés do nascimento de Yahshua, lá no livro de Mateus. Então tá lá o anjo Gabriel, não é Gabriel Shua, nem Gabriel, é Gabriel. O anjo Gabriel chega para Miriam, não é nem Maria, é Miriam, e fala assim: coloque o nome do filho de Yahshua. Não foi Jesus, não foi nenhum outro nome. Ele colocou um nome que está acima de todo nome, Yahshua, o Mashiach, para Miriam. Então eles colocaram no rodapé lá, Emanuel, Deus conosco, para profanar, para dizer que Yahshua é Deus. Daí lá no suposto livro escrito pelo apóstolo Yohanan, que eu já falei que aquele livro, o quarto evangelho, é herético, eles iniciam o livro falando assim: o princípio é o verbo, e o verbo se tornou Deus, e o verbo era Deus, porque eles tentam pregar o anticristo ali para você como o verdadeiro Deus. Porque para os muçulmanos, que eles sabem que Yahweh não tem filho, eles têm que acreditar que Deus é um Deus encarnado. Então eles uniram, tiraram isso aqui e colocaram Jesus
como Deus. Então assim eles uniram o pessoal do Vaticano, o pessoal que é católico, o pessoal que foi, depois de Martim Lutero abriu as igrejas protestantes, mas mesmo assim eles levam o Senhor como Yahshua e Senhor para Deus, para o Altíssimo, para Yahweh, eles levam os dois como Senhor. Então eles também levam Zeus com eles levam todo esse paganismo em nomes pagãos, eles fazem uma confusão e unem, eles não sabem discernir o pai e filho, os dois é Senhor. Então eles fizeram toda essa Babilônia para tirar o verdadeiro fundamento, Yahshua, homem, e o verdadeiro fundamento que é Yahweh, o Senhor dos exércitos. Até a palavra Senhor é Baal. Se você pesquisa no dicionário hebraico, Senhor é Baal. Então esse nome é tudo nome de ídolo, que a igreja protestante também não sabe filtrar. Então pode-se dizer que é uma igreja católica. A igreja católica é a grande prostituta de Apocalipse, que ela uniu o anticristo com o que a Palestina acredita. Aí vem o anticristo e profana o templo. Porque ele é o Deus encarnado. Você bota aí Jesus, Yeshua, Jesus no Google, tá escrito Deus encarnado. A palavra J veio existir só depois de 1500. Jesus nunca foi chamado de Jesus. Yahshua nunca foi chamado de Jesus. Sai fora disso, irmão. Isso aí é falso pastor aí, querendo seu pila aí, querendo seu dinheiro aí, roubando a verdade e o caminho da salvação, que é o tetagrama do Eterno, que só no Primeiro Testamento é escrito mais de 6.828 vezes. Aí foi os nicolaítas com o espírito de Jezabel colocando esses sinais maçoréticos para esconder, mas aqui a palavra aleluia tá te provando aqui, ó. Aleluia! Louvem a Yah. Então, o verdadeiro fundamento é Yah. E o seu filho Yahshua, homem, e não Jesus. Porque Jesus, ele se tornou do grego, do hebraico, se tornou pro grego, porque realmente, depois da morte do Mashiach, o pessoal falava em grego, a nova aliança foi escrita em grego, então em grego eles se tornaram de Yeshua, e depois esse Yeshua se tornou Jesus em grego, que pro latim se tornou Jesus, que depois virou Jesus. Mas esse nome é porco. Se você coloca no Google Tradutor, Jesus significa isto é, ou seja, sus, pig, porco, ou seja, porco. Então a igreja católica profanou o templo, imundou. Está escrito no livro de Levítico que o porco é um animal imundo, você não deve nem comer o porco. E profanaram, tiraram o cordeiro pascal e colocaram o porco aqui no lugar do Eterno, dizendo que Yahshua é um Deus conosco. Então esse é Satanás. Não invoquem falsos ídolos. Não invoquem Jesus. No nome, o verdadeiro fundamento é Yahshua, que está invocando, dando louvores ao nome verdadeiro. Yahweh salva. O nome do Senhor dos Exércitos. Yahweh. E o nome do seu filho, Yahshua. Fiquem na paz do Eterno. E seguimos, Igreja de Filadélfia.